II escreveu Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos no Novo Testamento. Vamos abrir no capítulo de número 2, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós iremos ler a palavra de Deus e após a leitura, nós teremos uma palavra de oração, amém? Então quero convidá-lo a acompanhar comigo. Hoje eu vou ler na versão NVI, você pode acompanhar a versão que você usa. A escritura diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela, diga comigo, estrela, levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorar. Sabemos que isso aqui é uma mentira, né? Terrível. Verso 9: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso, mirra. E tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Primeiramente, com suas próprias palavras, peça para o Senhor falar contigo. Peça para que haja revelação, entendimento. É você e o Senhor agora. É você e Ele. Oh papai. Oh papaizinho. Em nome de Jesus, coloca as mãos no seu coração. Papai de amor, papai de graça, nós bendizemos o teu santo nome. Tu és bendito. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de cultuá-lo livremente. Eu oro, ó Pai, para que de fato haja um ambiente de fome, de expectativa. Eu oro também para que haja um ambiente de temor e tremor. Eu oro também para que possamos sair daqui revestidos com o teu poder. Eu oro para que haja revelação e entendimento da tua santa palavra. Eu oro para que possamos crescer em maturidade, para a honra e glória daquele que nos chamou e que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Em nome de Jesus a igreja diz: amém. Amados, confesso amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que ao longo da semana eu estava muito desejoso de ministrar uma palavra, e eu recebi a direção no Espírito de já começar a falar sobre o Natal. É interessante porque já me adiantei aqui que nós faremos isso no culto de domingo que vem, mas especificamente no dia de ontem eu senti uma direção muito forte do Espírito para falar hoje também acerca desta temática. É claro que nós inclusive podemos abrir uma discussão ao fato de que muitos cristãos comentam acerca da celebração do Natal, se deve ou não ser realizada por pessoas que professam a nossa fé. E acredito que não tem nenhum problema conversarmos a respeito dessa temática, até porque alguns inclusive dizem que
talvez não se tenha um estímulo bíblico para a comemoração dessa data. E é óbvio também que nós reconhecemos que o ponto mais importante do ministério terreno de Jesus, o ponto mais importante, não foi o seu nascimento, foi a sua morte, assim como a sua ressurreição. Para nós nada é mais importante do que a Páscoa. Para nós nada é mais importante do que celebrarmos o fato de que foi através da morte e da ressurreição de Cristo que nós, de fato, recebemos tudo aquilo que hoje temos. A vida eterna nos foi dada por intermédio da morte e da ressurreição, porque através da morte existe o pagamento da dívida que constava sobre nós, e é por isso que nós sempre afirmamos de que a morte do Senhor Jesus na cruz nos livrou dele mesmo. É interessante pensarmos o fato de que o Senhor nos salva dele mesmo. Nós fomos salvos da ira de Deus por intermédio da morte de Cristo na cruz. E o mais poderoso é que Cristo, ele não apenas morre pagando a nossa dívida em nosso lugar, mas ele ressuscita. E através da sua ressurreição, nós hoje recebemos um novo poder. É aquilo que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, chama de novidade de vida. Existe uma nova vida que nos foi colocada, imputada no nosso interior por intermédio da ressurreição. Agora, é fato que, por mais que reconhecemos que nada no ministério terreno de Jesus é mais importante do que a sua morte, do que a sua ressurreição, não existe nenhum problema de você celebrar o nascimento, porque não haveria morte se não houvesse o nascimento. Então o problema não é a celebração do nascimento, o problema é quando as pessoas querem celebrar o nascimento como um fim em si mesmo. Quem aqui está comigo nessa linha de raciocínio? Então nós celebramos o fato de que ele veio, porque foi literalmente por causa que ele veio, que ele então se entregou e morreu no nosso lugar. E portanto, quando ele veio, e obviamente antes de ter vindo ele não tinha morrido, nenhum acontecimento na história da humanidade foi mais importante do que o dia em que a divindade se tornou humanidade. Esse foi o maior acontecimento terreno, e esse foi o maior avivamento que até então o homem tinha vislumbrado. O próprio Deus, aquele que podia segurar o universo inteiro com a palma das suas mãos, abriu mão de tudo isso para flutuar no ventre de uma virgem. E eu fico pensando que nós não temos dimensão do tamanho que é esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que possui as rédeas da história em suas mãos, pisando o nosso chão, chorando a nossa lágrima, carregando o nosso pecado, sentindo a nossa dor e morrendo a nossa morte, para que nós hoje pudéssemos viver a sua vida. É Natal, ele veio para cumprir a sua missão. E dentro de uma pluralidade de tantas considerações que poderíamos fazer nós acerca do Natal, acerca do nascimento, acerca da divindade que se transforma em humanidade, eu escolhi então o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Aliás, capítulo riquíssimo, tantas verdades espirituais, o que apenas nos mostra a nossa pequenez e a profundidade da Escritura Sagrada. Quanto mais você mergulha na Escritura Sagrada, mais você reconhece o quanto não sabemos quase que absolutamente nada. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, como estou aqui dizendo, poderíamos talvez tecer tantos comentários expositivos acerca de tanta riqueza e tanta pérola que está aqui contida nesse texto. Mas eu quero me deter com você acerca de um ponto que aparece nesse capítulo. Portanto, eu chamaria hoje essa ministração de a estrela do Natal. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a estrela do Natal. É engraçado porque, obviamente, nós nos detemos aqui no fato de que existem alguns personagens nessa história. Os magos sábios que vieram do Oriente, Jesus nascendo, obviamente na companhia dos seus pais terrenos, José e Maria. Mas é interessante saber que tudo isso só aconteceu por causa da presença de uma estrela. Hoje eu quero inclusive te entregar aqui apenas 2 conselhos que nós aprendemos com a presença da estrela do Natal no céu. E é interessante porque
ao falarmos de estrelas, podemos considerar que desde os tempos mais remotos até os dias atuais, as estrelas tiveram um papel fundamental para desbravadores. As estrelas tiveram um papel fundamental para navegadores. A influência na agricultura, e inclusive a influência na ordem social de um povo. A humanidade, ela sempre foi convidada para olhar para o céu. Desde 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, as civilizações mais antigas, irmãos, já realizavam procedimentos à procura de um saber, procedimentos à procura inclusive de um conhecimento a partir das estrelas. Tudo isso baseado em um exercício de observação. O homem sempre foi convidado a observar o céu. E é óbvio que foi através desse convite à observação que muitas considerações, inclusive físicas, foram estabelecidas. Sabemos que Nicolau Copérnico, observando o Sol, ele então chegou à conclusão a respeito de que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. Inclusive, existem alguns que afirmam que Nicolau Copérnico olhou tanto para o Sol que ele morreu cego. Existem tantas descobertas. Homens estudaram as estrelas para saber a respeito de mudanças climáticas. A hora de ir, a hora de voltar, a hora de plantar, a hora de colher. É o céu que apita tudo. Existe então um fato de que o estudo das estrelas trouxe um sincronismo social. Você sabe, nós somos brasileiros. Talvez eu poderia perguntá-los aqui, vocês já ouviram falar do Cruzeiro do Sul? A nossa terra foi descoberta parte por causa do Cruzeiro do Sul. A cruz do céu, que guiou capitães e marinheiros à chegada de um novo mundo. É interessante, não precisa você abrir, mas eu me lembro, eu coloquei aqui, as palavras de Jó, no capítulo 38, no verso 32, que diz: pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com os seus filhotes? Você conhece as leis fixas que regem os céus? Pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? O que Jó está aqui afirmando? Que nós temos através desse diálogo? Que quem controla o universo, que quem controla o movimento das estrelas é o próprio Deus, assentado em seu alto e sublime trono. E nós estamos falando aqui em Mateus capítulo 2 de um dia especial, um dia onde uma estrela brilhou, um dia onde uma estrela apareceu em Belém, irmãos. E esses magos ou sábios, que eles fizeram? Eles largaram tudo, eles pegaram seus camelos, as suas barracas, na busca de conhecerem o rei dos judeus, na busca de conhecerem o rei dos reis. Isso para eles, irmãos, foi algo concreto, foi algo real, não era algo que estava no campo abstrato ou teórico, foi algo que determinou os seus movimentos. Me lembro inclusive das palavras do profeta Balaão, em Números 24, verso 17, que diz: eu o vejo agora, mas não agora, eu avisto, mas não de perto, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Olha o que Balaão estava falando, uma estrela e um cetro apontando para alguém que seria rei. Irmãos, se nós meditarmos na peregrinação desses sábios, desses magos do Oriente, a disposição que eles tiveram de serem guiados, de terem sido, guiados por essa estrela. Eles atravessaram o deserto. Você tem noção das implicações dessa travessia, dessa jornada? Deserto, nós estamos falando de dias extremamente, absolutamente quentes, insuportáveis. E no mesmo lugar aonde você tem esse calor insuportável de dia, você tem um frio terrível à noite.
E eles suportaram tudo isso. Noites frias, dias quentes. Mas eu te faço uma pergunta. Em Israel, se você tem aqui a figura desses magos que tiveram essa disposição tão intensa, tão forte, tão absoluta, e em Israel, o que estava acontecendo em Israel? O que estava acontecendo? O que talvez a noite onde essa estrela brilhou, o dia em que essa estrela brilhou, o que isso representou para os israelitas? Sabe, infelizmente, nada. O povo de Israel não viu nada. Os religiosos da nação de Israel não viram nada. A estrela tinha brilhado e ninguém tinha percebido o que estava acontecendo. Ninguém percebeu. Isso, irmãos, amados, me traz um alerta. E hoje o que eu sinto é que o Espírito deseja nos trazer um alerta. Esse é o alerta da mensagem dessa noite. Isso nos mostra, irmãos, que infelizmente o Senhor Jesus pode estar fazendo algo. Coisas novas podem estar acontecendo. O Senhor Jesus pode estar se movendo, mas mesmo assim, muitos não percebem. Muitas vezes nós podemos estar desconectados com a verdade daquilo que está acontecendo. Que nós tenhamos olhos espirituais abertos para ver o movimento dos céus sobre os nossos dias, sobre a nossa nação e sobre a nossa geração. Deus está fazendo algo novo. Deus está se movendo em nosso meio. Acaso, igreja Emaús, você não percebe? É interessante porque eu me lembro, quando nós temos na Escritura Sagrada o convite a essa percepção do novo de Deus, a pergunta que nós temos na palavra de Deus é: eis que estou fazendo algo novo, será que você não percebe? O que isso nos mostra? Que o novo de Deus não é algo que você vê, o novo de Deus é algo que você percebe. O novo de Deus não é algo que você está enxergando, o novo de Deus é sempre uma percepção interior. Homens espirituais discernem as coisas espiritualmente. Que tenhamos, irmãos, percepção disso, percebendo as coisas não pelo seu aspecto visível, mas pelo seu aspecto invisível. Não é porque algo é invisível que não é concreto. Pelo contrário, a fé nunca está relacionada àquilo que nós vemos. A fé nunca está relacionada àquilo que nós enxergamos. A fé nunca está relacionada àquilo que está apenas no campo da visibilidade humana. Eu não sou dessa época, mas eu já ouvi que quando a Lady Di, a princesa Diana, teve os seus filhos, o mundo parou. O mundo parou para assistir o nascimento daqueles que talvez um dia poderiam se tornar reis. Mas eu te pergunto, e no dia que Jesus nasceu em Israel, o que aconteceu? Irmãos, nada aconteceu. Os fariseus, os estudiosos da Torá, ninguém percebeu. Por quê? Porque eles não estavam sendo guiados pelo céu. Eles não estavam percebendo o movimento das estrelas do céu. Por isso, hoje, quero te dizer algo: ser guiado pelos prognósticos terrenos nunca te levará ao conhecimento de Cristo. Ser guiado às previsões terrenas, ser guiado simplesmente pelas opiniões humanas, pela sabedoria humana, pelo conselho humano, nunca te levará a conhecer a Cristo. Que nós tenhamos olhos abertos para ver e ouvidos espirituais para ouvir. Natal é um convite de olharmos para o alto. Nós não podemos nos mover pelos acontecimentos terrenos. Nós não podemos nos mover pelos aplausos humanos,
ou deixar de nos movermos pelas vaias terrenas. Natal é um convite para olharmos para o céu. E eu te disse que eu quero entregar hoje 2 conselhos que nós podemos aprender com a estrela de Natal. O primeiro conselho é esse. O primeiro conselho que a estrela nos ensina é: fique atento ao céu. Fique atento ao céu. Existe, irmãos, uma movimentação do céu nesses dias. Uma movimentação espiritual. Você sabe que uma característica de alguém que está atento aos céus é a disposição para gastar tempo percebendo, estudando, vislumbrando o que está acontecendo. Se nós fôssemos imaginar acerca daquilo que aconteceu aqui por intermédio desses magos e sábios do Oriente, quantas noites talvez eles perderam, talvez quanto tempo eles levaram olhando, você sabe, porque para eles chegarem a uma conclusão de que existia uma estrela diferente, certamente é porque eles conheciam o céu. Eles só notaram aquilo que estava de diferente pelo conhecimento daquilo que talvez era ordinário. Irmãos, sem o conhecimento daquilo que é ordinário, nós nunca vislumbraremos o extraordinário. E muitas vezes o conhecimento do ordinário nos leva tempo. Nós levamos tempo, são observações. Eu sinto como se o Senhor quer remover toda pressa. Nós precisamos aprender a nos aquietar. Irmãos, imagina quantas noites eles perderam, quantas noites sem dormir, porque simplesmente atentos ao movimento das estrelas. Fazendo aqui uma aplicação para nós, será que nós teríamos disposição de gastar noites em vigílias, noites sem dormir, simplesmente para perceber o movimento do céu, simplesmente para perceber aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio? Isso leva tempo. Você sabe, eu gostaria de te dizer algo nessa noite. Todos aqueles que têm a disposição de olhar para o céu atentamente, eles vão desenvolver uma coisa: a expectativa pelo agir de Deus. Todos aqueles que possuem os seus olhos fitos no céu, são homens e mulheres cheios de expectativa pelo agir de Deus. Por que que esses magos e sábios do Oriente olhavam para o céu? Porque eles tinham uma expectativa de que algo aconteceria. Eles tinham uma expectativa de que haveria um novo de Deus. Portanto, irmãos, que essa possa ser uma realidade na nossa vida, uma realidade na nossa casa. Vamos assim ser bem francos e diretos? Será que não tem tanta gente que apenas vive uma religião? Eu quero te fazer uma pergunta. Natal é tempo de olhar para o céu, então eu te faço uma pergunta: qual é a expectativa que você tem cultivado por presenciar o agir sobrenatural de Deus? Quem olha para o céu tem expectativa do seu movimento. Quem está com seus olhos fitos no céu tem expectativa de que algo vai acontecer, de que algo vai mudar, de que algo vai sair da normalidade. Como que você vem para um culto? Eu te faço essa pergunta honesta. Será que você vem para o seu compromisso religioso semanal? E o culto para você é uma verdadeira missa. Você vem bater um ponto para aliviar a sua consciência? Ou será que você vem com a expectativa de que talvez hoje esse culto pode sim ser o dia em que a glória de Deus vai nos visitar de uma maneira palpável? Será que você simplesmente veste uma roupa de religioso,
Aí aqui no culto você tem todos os seus procedimentos, você vem com a sua roupinha religiosa, que aliás não é a roupa que você usa no meio de semana, que talvez inclusive você pode vestir com intenções erradas, mas não, na igreja você veste comportado, porque é a sua roupinha da religião. Será que às vezes o que sai da sua boca é diferente? Porque lá fora você fala as suas palavras torpes, mas aqui você toma cuidado, porque é o meu palavreado da religião. Irmãos, cristianismo nunca foi um convite para uma religião, cristianismo sempre foi um convite ao relacionamento. Será que você tem revelação do que você está fazendo aqui? Você está prestando um culto a Deus. Espera aqui, será que nós virmos para cá semanalmente, temos revelação de quem está no nosso meio? Olha, uma coisa eu tenho certeza, que talvez pode ser que muitos são passivos, e eu vou ser benigno, porque você não tem revelação do que está acontecendo aqui, porque eu me recuso a acreditar, imaginar, que talvez, sabendo que o Rei da Glória está aqui, você poderia se portar com passividade. Não, é inimaginável pensar que talvez alguém seria capaz de mexer no celular, seja durante o louvor, ou seja durante a ministração da santa palavra de Deus, tendo revelação de que o próprio Deus se faz presente na reunião. A Escritura diz que quando aqueles magos chegaram à presença de Cristo, a primeira coisa que eles fizeram, eles se prostraram. Meu Deus, eu estou diante do Rei da Glória. Será que nós temos revelação de que o Rei da Glória está aqui? Que nesses dias o Senhor aumente, irmãos, a nossa percepção. Que nesses dias o Senhor aumente a nossa expectativa. Só vai perceber quem tem expectativa que algo vai acontecer. Porque se você não tem expectativa, você vai perceber o quê? Você não está esperando nada. Eu oro para que nesses dias o Senhor aumente a nossa expectativa. Aumente a nossa expectativa por uma visitação. A estrela pode brilhar. Falei hoje pela manhã. Essa semana o meu coração se encheu de júbilo. Estou aqui como no verso 10, que diz que eles se encheram de júbilo, porque um grande amigo, alguém que é um verdadeiro irmão para mim, pastor Eduardo Nunes, alguém que já ministrou aqui na nossa casa 3 vezes, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Os irmãos sabem, ele pastoreia a igreja Zion lá em Lisboa. Domingo passado eles foram para o culto. Eles fazem, eu acho que 2 ou 3 cultos por domingo, e eles chegaram para o último culto. O último culto deles é às 17 horas. Isso aconteceu domingo passado com um amigo nosso. O culto que começou 5 da tarde, oficialmente terminou 19 horas e 11 minutos, 7h11 da noite. Até então está tudo normal, horário, né, que termina o culto. Só que aconteceu um negócio estranho. Depois que o culto acabou, 47 pessoas não foram embora para suas casas. 47 pessoas decidiram permanecer em adoração depois que o culto religioso acabou. E eles ficaram por mais de 1 hora. Mas para eles 1 hora não foi suficiente. Eles entraram na 2ª hora. E as horas começaram a se passar. 8, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite. Quando deu meia-noite, aconteceu um fenômeno. Eles não encerraram. O povo começou a voltar para a igreja. Domingo passado, na igreja de um amigo nosso, tinham 40 e poucos irmãos. Quando foi meia-noite, a igreja já estava com quase 100 pessoas. No outro dia era segunda, todo mundo ia trabalhar normalmente, mas eles tiveram a disposição de gastar uma noite percebendo
tendo expectativa, será que não é hoje que algo vai acontecer? 1h, 2h, 3h, 4h. O culto que havia começado domingo 5h foi terminar segunda 5h. Não o culto religioso, que os religiosos foram embora. Talvez o culto de 40, 90 pessoas que não estão buscando uma religião, estão buscando um relacionamento. Eles então ficaram um pouco perplexos, sem saber o que fazer. Então eles chegaram a uma conclusão: se a gente não sabe o que fazer, só tem uma coisa que nós temos que fazer: vamos cultuar hoje de novo. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Aí quando foi então segunda de manhã, na hora do almoço, o pastor Eduardo avisou: irmãos, então sabe o que nós vamos fazer? Hoje à noite tem culto de novo. Aí quando foi segunda, 8h, já estava a igreja tudo de novo, para cultuar a Deus. Aí o culto, que normalmente dura 2 horas, 2h30, 3 horas, que começou 8h na segunda, terminou meia-noite. E aí sabe o que é que eles decidiram fazer então no outro dia, terça-feira? Eles falaram: olha, o que é que nós vamos fazer? Eles decidiram então cultuar de novo terça-feira. Quando foi quarta-feira, aqui, agora nós precisamos de entender o que está acontecendo. O pastor Eduardo foi falar com o pastor Theo no telefone, estava, imagino eles discernindo no espírito, e ele grava um vídeo para a igreja: irmãos, após um tempo de conversa com o pastor Theo, que é o nosso pastor global, nós entendemos algo. Essa semana está tudo cancelado. Não tem reunião nas casas, as células que eles chamam de links, não tem aulas dos nossos cursos, não tem nada. Nós vamos fazer culto todo dia essa semana. Interessante, porque a igreja Zion tem um hábito de sempre iniciar o ano em janeiro com uma semana que eles chamam de 7 Nés, 7 noites em Sião, porque já é uma prática deles, já está no calendário anual deles, que eles sempre começam o ano fazendo uma semana de cultos todo dia. Mas sabe o que é louco? Porque na agenda deles, a semana de culto todo dia era em janeiro, mas Deus quis começar mais cedo em Portugal, e hoje eles estão lá encerrando uma semana com cultos todos os dias, que não estava na agenda do homem, estava na agenda de Deus. Será que aqui na nossa comunidade, será que nós vamos ter pessoas como esses magos do Oriente, dispostos a gastarem tempo olhando para o céu, para perceber o movimento das estrelas? Eu contei esse testemunho para que ele possa nos edificar, para que ele possa nos inspirar, de que sim, o Senhor está fazendo coisa nova. O continente europeu é um continente considerado pós-cristão, e eu louvo a Deus, porque assim como o pastor Eduardo, o Senhor tem chamado missionários, muitos deles brasileiros, para voltarem para a Europa, para que aquele continente pegue fogo de novo. Assim como o pastor Éder, amigo daqui da nossa casa, que ministrou esse ano aqui 2 vezes, lembra do pastor Éder? Ele ministrou nos cultos pela manhã, está lá em Londres, fazendo algo lindo, um trabalho maravilhoso, falei com ele essa semana. Oh irmãos, tem algo acontecendo, será que você não percebe? Será que nós temos revelação daquilo que nós cantamos? Eu louvo a Deus porque aqui na nossa casa a gente gosta, de uns cânticos assim profundos, mas eu fico às vezes me perguntando: Senhor, será que temos revelação? Oh irmãos, nós gostamos de cantar que Ele está aqui. Será que nós temos revelação que Ele está aqui? Estava, inclusive hoje pela manhã, que é um público muito sugestivo, eu estava perguntando, não sei se os irmãos se lembram daquele cântico que diz: Deus está aqui, aleluia.
o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você pode puxar o ar aí agora? Respira fundo. Será que nós temos revelação que Ele está aqui tão certo como o ar que nós respiramos? É Ele, está aqui. Senhor, filho de Davi, Ele pode dar vista ao cego, Ele pode trazer alívio ao cansado, Ele pode trazer descanso ao sobrecarregado, Ele pode trazer cura ao enfermo, libertação ao cativo. Ele está aqui. Fique atento aos céus. Sabe o que é poderoso? O tamanho da sua expectativa será também a sua velocidade de avanço. Eu fico pensando ali, se nós temos um contexto de uma pluralidade de magos, eu fico pensando talvez o diálogo entre eles quando o primeiro viu a estrela, depois de tantos dias, depois de tantas noites observando. Pensa quando o primeiro viu Paulo. Eu fico pensando, a gente não sabe o nome deles. Pensa, Paulo, chegou a hora. O que nós estamos esperando há dias, semanas, meses e anos aconteceu. Chegou. Pensa a velocidade que eles saíram arrumando as coisas, pegando as tralhas. Vamos levantar acampamento e vamos embora, porque a estrela apareceu. Quase que como o povo no livro de Números, quando a nuvem se movia, chegou a hora. Eu te faço uma pergunta, você se lembra qual foi a primeira coisa que Pedro, quando Pedro e João ouviram que Cristo tinha ressuscitado, qual foi a primeira coisa que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro saiu correndo. Pedro saiu correndo. Por quê, irmãos? Porque a sua expectativa vai determinar a velocidade de avanço. Por que ele saiu correndo? Porque ele queria ver o Cristo ressurreto. Se nós podemos vislumbrar o encontro com Cristo ressurreto, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa velocidade? E aqui eu já posso introduzi-los naquele que eu chamaria de o segundo conselho que a estrela de Natal nos ensina. Oh, irmãos, que nesses dias o Senhor aumente as nossas expectativas por encontros reais com o sobrenatural. Amém, irmãos? Porque aqui, noites viradas e corações incendiados marcaram o primeiro Natal. O Natal aconteceu. É como se talvez nós pudéssemos imaginar o quão poderoso seria se nós afirmássemos: quando o Senhor se moveu, quando o avivamento foi derramado, eu estava lá. Tem peso. Mês passado, pastor Felipe Vilela, do Ministério Mevão, um amigo da nossa casa, ele realizou em Goiânia a Conferência Nacional da Juventude do ministério deles. Então, pessoas do Brasil inteiro, jovens do Brasil inteiro, daquele ministério, vieram aqui para Goiânia. Teve um momento interessante, porque o pastor Felipe Vilela fez uma mesa redonda, e ele convidou a irmã Alda Célia, e ele convidou também um irmão, que foi um dos pioneiros do mover da comunidade evangélica aqui em Goiânia. Você sabe que, obviamente, foi um momento tão precioso ali, de perguntas, e de troca de experiências, e de ministração do coração. Eu fico pensando, o que aquele irmão disse, o peso disso. Você sabe, quando Deus fez, eu estava lá. Eu estava lá.
Será que você vai fazer parte daqueles que vão afirmar: quando o Senhor fez, eu estava lá? Será que nós estaremos? Será que nós estaremos? Eu fico com muito temor por casos como o do nosso irmão querido Antônio Carlos, pastor há 27 anos, que me ligou ano retrasado, né? E disse: pastor Vinícius, estou me mudando para Goiânia, porque quando Deus começar a fazer de novo nessa cidade, eu já quero estar aí. Meu Deus, amados, que o Senhor gere expectativa no nosso coração pelo seu agir. Eu me lembro das palavras da Ana Paula Valadão na conferência Dunamis, mês passado, e ela disse, na frente daqueles milhares de jovens: irmãos, eu já vi o Senhor fazer, eu sei como Ele faz, e Ele está fazendo de novo. Que o Senhor aumente a expectativa. Se o primeiro conselho é: fique atento aos céus, o segundo conselho é: se mova. E vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: fique atento aos céus e se mova, não fique parado. Amados, não fique parado. Amados, se talvez esse ano você ficou parado, eu quero te dizer, ano que vem é tempo de se mover. 2025 será uma temporada de movimento sobre essa casa. Pegue o seu talento, pegue os seus dons, pegue os seus recursos, coloque tudo em prol do reino de Deus. O que eles fizeram quando eles viram o movimento das estrelas? Porque uma coisa é você ficar atento aos céus, uma coisa é você ter a expectativa pelo agir de Deus, uma coisa é você ter um coração incendiado com aquele santo desejo de ver algo acontecer, mas outra coisa é a resposta que você dá quando você percebe que tem algo acontecendo. Se você precisa de ficar atento, eu também posso afirmar: quando você perceber que algo está acontecendo, você precisa começar a se movimentar, você precisa começar a entender que não é tempo de ficar parado. Eu sinto no meu espírito que não é uma palavra apenas para a nossa igreja, mas eu profetizo que no ano que vem nós veremos nessa cidade irmãos e irmãs que são grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, e que talvez estão passando por uma temporada de estagnação. Eu profetizo movimento, eu profetizo: voltem a andar, voltem a correr, voltem a se movimentar, porque existe algo acontecendo sobre essa cidade, existe algo acontecendo sobre essa geração, existe algo acontecendo sobre a nossa nação. Eu profetizo movimentos espirituais. Nós lançamos fora agora toda estagnação espiritual, toda passividade espiritual, toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. O que eles fizeram quando viram a estrela? Eles se colocaram em movimento. Irmãos, você sabe que os estudiosos, eles acreditam que provavelmente esses magos que vieram do Oriente devem ter vindo ou da Babilônia ou da Pérsia, o que hoje seria correspondente a algo como Iraque ou Irã. O que isso nos mostra? Nós estamos falando talvez de uma jornada de mais de 900 quilômetros. Olha a disposição. Se ao falarmos de ficar atento, relacionamos com expectativa, falar de movimento também nos remete à disposição. A expectativa nos coloca em movimento. Sabe o que vai acontecer? Nós teremos diante de nós uma jornada de tendas, uma jornada de montanhas e uma jornada de vales. Nós teremos sim uma longa jornada até o nosso destino, mas eu quero te falar uma coisa: o Natal nos mostra que para encontrarmos o Senhor é necessário permanecermos em peregrinação. Para encontrarmos o Senhor temos que permanecer em peregrinação. Eu quero te falar uma coisa: o mover de Deus sempre te tira da sua zona de conforto.
Mover de Deus sempre foi os homens de Deus habitarem em tendas. Esse sempre foi o estilo de vida de Abraão. Esse sempre foi o estilo de vida de Isaac. Edificar altares, cavar poços e habitar em tendas. Irmãos, eu creio que essa é uma estação onde o Senhor tem nos chamado a mais uma vez desentulharmos poços. Talvez poços que foram cavados por aqueles que nos antecederam, poços que foram cavados por aqueles que vieram antes de nós, poços sobre essa terra que foram cavados pelos nossos pais espirituais, mas que talvez por algum motivo estão entupidos. É tempo de desentulharmos os poços, e é tempo de mais uma vez habitarmos em tendas, que possamos, irmãos, entrar em uma jornada de peregrinação, que possamos entrar em uma jornada de movimentação espiritual. É tempo sim, é tempo de reuniões, é tempo de discipulado, é tempo de evangelismo, é tempo de batismos, é tempo de consolidação, é tempo de sermos fiéis à autoridade que nos foi entregue, à missão que nos foi outorgada. Sim, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Para quê? Para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Eu sinto no meu espírito que a nova geração precisa ficar atento ao movimento de plantação de igreja. Existem muitas igrejas, existem muitas novas igrejas, existem muitos novos pastores que estão com medo de um lugar, de sair da zona de conforto. Mas eu profetizo que não apenas nós, mas o Senhor levantará novos ministérios que terão disposição de plantar igrejas, de enviarem missionários, de enviarem preparadores do caminho, de pessoas que talvez vão se mudar, não por uma agenda profissional, não por uma agenda financeira, mas por uma agenda espiritual, por uma agenda ministerial, por uma agenda celestial, por uma agenda espiritual. É isso que vai acontecer nos próximos dias. Irmãos, nós vamos nos colocar em movimento. É tempo, não fique parado. Sabe o que eu sinto? Eu quero aqui ser honesto com você. Quando nós falamos a respeito de movimento, te digo algo. Recentemente eu mudei de casa. Sabe o que eu percebi na prática? Que todas as vezes que você se muda de um lugar para o outro, você acaba deixando algumas coisas velhas para trás. Talvez existem coisas que você tem sido conivente, passivo. Talvez tem coisas que você tem permitido, coisas que na realidade já deveriam ser deixadas para trás. 2025 é tempo de você deixar alguns hábitos para trás. Eu profetizo que nessa quinzena, a última quinzena do ano de 2024, o Espírito Santo falará ao seu coração coisas que não poderão mais te acompanhar. E eu profetizo respostas, eu profetizo submissão, eu profetizo disposição em tomar a cruz. O caminho para ser discípulo de Jesus nunca mudou. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Essas são as palavras de Jesus. Esse é o padrão para ser discípulo de Jesus. Esse padrão nunca mudou. Irmãos, a vida de Maria e José estava muito confortável. A noivinha, bonitinha, cheirosinha, à espera do noivo, à espera do casamento. É isso mesmo, muito, muito lindo, glória a Deus. Até que muitas vezes os planos de Deus vão bagunçar os seus planos. Mas você sabe, Maria e José abriram mão de uma reputação terrena para receberem uma reputação celestial. Eu sinto te dizer que o lugar para onde o Senhor quer nos levar vai nos custar nossa zona de conforto. Mas Senhor, o que é que o Senhor tem para fazer? Pode fazer. Faça, Senhor. É Natal. É tempo de olhar para o céu. E é tempo de se colocar em movimento.
não fique parado. Eu oro para que corações sejam incendiados nessa noite. O Espírito falou ao meu coração que talvez hoje é um dia de renovo. Talvez hoje é um dia onde pessoas vão de fato voltar a se conectar com o céu. Amados, quero te contar uma coisa. Você não precisa mais esperar por uma nuvem. Você não precisa mais esperar por uma estrela. Porque hoje a nuvem e a estrela moram dentro de você. Você não precisa mais jogar urim tumim. Você não precisa mais de depender da sorte. Porque hoje a direção do próprio Deus, o movimento do mundo espiritual habita no seu coração. É tempo do Senhor renovar a nossa percepção espiritual. Um crente sem expectativa é um cristão sem fome do pão da vida. Que o Senhor nesses dias aumente a expectativa pelo seu agir sobrenatural, pelo seu agir real, pelo seu agir poderoso. Se você tem essa expectativa no seu coração, fique de pé, erga suas mãos.